Hello, pessoas, bem-vindos a mais um Diário de Escrita, parte 4, que eu estou muito feliz, glória a Deus. Eu postei o primeiro capítulo deste livro. Na verdade, primeiro eu postei a sinopse, né, que eu comentei com você no outro vídeo, assistam lá para entender melhor. E aí eu postei Oi, leitores, falando com vocês, explicando sobre o que se trata a história, minhas opiniões, né, que eu respeito quem pensa diferente sobre o Natal e tudo mais, que cristão não cristão pode ler a história e tudo mais. E depois, que aí sim, finalmente foi o capítulo 1. Então, nessa parte do eleitor, sinopse, se eu não me engano, eu postei no dia 24 de dezembro de 2023, que foi ontem. E aí eu finalizei, terminando de escrever, eu acho, alguma coisa assim de conversar com vocês, meus leitores, no dia 25 de dezembro de 2023. Alguma coisa assim. Eu anotei aqui, então vou ler para vocês o que eu postei e tudo mais, comentando que, né, que para quem quiser ler esse livro, para a glória de Deus, e é especial Natal e tudo demais que eu gosto. E já falei com vocês sobre isso, então vou ler aqui, né? Então, como eu falei, é isso, eu coloquei a sinopse lá, vocês vão estar vendo a imagem aí, mais ou menos. E aí, isso lá no Wattpad, né, estava já no rascunho, assim, algumas coisas, né, que eu já tinha colocado, mas ainda não estava tudo pronto, e ainda não tinha publicado no Wattpad, né, só estava no rascunho, só eu poderia ler. Então, agora que eu publiquei no Wattpad, qualquer pessoa pode ler, quem quiser, né, se eu não me engano, acho que até quem não tem Wattpad. E aí, depois eu publiquei o Leitores, fica como capítulo 2, mas não é nada a ver, tá, é tipo só uma apresentação mesmo. E, no mesmo dia, eu publiquei A Casa na Árvore, que foi aí sim, finalmente é o capítulo 1. Fica parecendo que é capítulo 4, gente, um pouco confuso na imagem aí, mas é capítulo 1, que é A Casa na Árvore, né? É onde a história começa. E aí eu vou ler o que eu falei lá pra vocês vão estar vendo alguma imagem talvez. Uhul, minha primeira história sobre o Natal. Claro, é uma história cristã, mas não sobre o nascimento de Jesus. Leiam e vão entender. Aí está o seu presente de Natal, kkkk, Feliz Natal. Aí também depois eu publiquei, não, isso eu já falei, né, A Casa na Árvore. E aí, na parte do capítulo de Oi, Leitores, eu escrevi. Nesse capítulo, Oi, Leitores, estou apresentando a história para vocês e explicando tudinho. Leiam com carinho e respeito se pensar diferente. Já estou escrevendo essa história faz um tempo, mas escrevi nesse mês de dezembro, ou foi novembro, não lembro, e contando os dias para publicar na véspera e no Natal. Graças a Deus, conversei com meu Pai Eterno e Criador, e por isso resolvi postar essa história. Faço tudo com a permissão de Deus. Mas você mesmo pode perguntar a Deus sobre qualquer coisa. O Senhor é de perto e escuta somente o que Ele disser, escutem somente o que ele disser para sua mente e conforme a palavra dele. Eu misturei tudo que eu amo ou pensei em amar, como o Natal, a neve, o frio, casa na árvore, princesas que foram minhas inspirações e, lógico, minha fé em Deus. Boa leitura. Aqui ficou parecendo que o livro tem princesa, mas não, gente. Não é sobre princesas, príncipe, nada disso, tá? Tem sim essa mansão, mas não é realeza e tudo mais, não é castelo, nem nada disso. É que eu me inspirei em algumas princesas para escrever a protagonista, entendeu? Mas não, ela não é uma princesa. E enfim. Aí, né, falei da capa que é o baile do Natal, que acho que já comentei com vocês, né? Ainda estou sem acreditar que escrevi essa história em menos de um mês, ou por aí. Foi em novembro ou dezembro. A gente foi tão rápido e não está mal feita não, viu? Aqui é profissional. Aquela mentira. Quando escrevemos o que gostamos dá nisso. E essa foi a capa que eu editei, mas aí não foi nada demais. A mansão já estava e tudo mais. Só fiz colocar o título. Baile te lembra o quê, né? Tô perguntando a vocês. O que, sei lá, que história, que filme que tem baile, o que é que lembra vocês assim? Que já, quando alguém fala sobre baile, o que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Talvez você lendo essa história, vocês vão perceber algo, porque eu fiz essa pergunta. Então leiam. Mas falta pouco capítulos para eu escrever e finalizar a história, e estou editando os que já escrevi. Entendeu? Então, postei alguns capítulos, né? Mas ainda falta outro. Já tem capítulos prontos, mas eu estou editando, olhando direitinho antes de publicar. Ok? E aí a sinopse já comentei com vocês sobre a sinopse, já comentei também sobre a capa, já comentei, né, que os capítulos estão com capítulo 1 e tem a imagem, né? Cada capítulo é narrado por um personagem, os dois protagonistas, né? Só pelos dois protagonistas. Tem outros personagens, mas não narram a história, somente os protagonistas. Então, em cada capítulo, né, o dela vai ter no início essa imagem, né? Que vai ter a casa da árvore e talvez alguma música tocando que eu posso colocar no Wattpad. E já no capítulo dele vai ter no início essa outra imagem,
que é, né, o foco, a mansão aí, né, onde ele vai mostrar para vocês, falar sobre a mansão dele. Então, gostei de escolher essa imagem e talvez também terá alguma música, né? Lendo, vocês vão entender porque essas imagens, acabei de dizer, mas enfim, vocês vão entender melhor. E quem sabe, com o tempo, vocês vão entender quem está narrando, mesmo sem olhar as imagens, né? Quando mais vocês lêem a história, às vezes você já tá ali, nossa, fulano fala muito desse jeito, tá? Então eu sei que é ele que está narrando a história, né? Ou, por exemplo, algo assim. Então, talvez vocês já vão saber, sem precisar olhar as imagens. Eu só coloquei essas imagens para vocês diferenciar quem está narrando, quem está falando, mas quem sabe com o tempo vocês já saibam quem, sem olhar as imagens. Então, né, chegamos no capítulo pelo personagem masculino, né? Eu tava comentando que eu postei depois, né? Porque eu tinha postado primeiro da protagonista, que é ela que começa narrando a história, e depois foi a vez dele de narrar, depois de acho que alguns capítulos, ele não narra, acho que é o segundo capítulo, ele narra outro capítulo, é capítulo 3, né? E sim, gente, falando em capítulos, eu gosto de colocar títulos no meu capítulo, não só o título da história em geral, né? O baile no Natal. Não, mas no capítulo, por exemplo, capítulo 1, a casa na árvore. Então, capítulo 2, uma voz encantadora, sabe? Eu gosto de colocar títulos e esses títulos têm a ver com o que o capítulo vai, o que foca no capítulo, sabe? O resumo é por isso sobre isto, sobre. Então, se eu falar a casa na árvore, então vai focar na casa na árvore, tá? Naquele capítulo, entendeu? Sempre gostei de fazer isso. Não gosto só de botar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Gosto com títulos. Então, acho que é isso, né? Aí eu falei que mais tarde teriam mais capítulos publicados, né? E aí eu postei mais um capítulo, que foi o capítulo 4, se eu não me engano, né? E seja o que Deus quiser, que muitas almas sejam tocadas pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? Através desse meu livro, né? Que muitas almas sejam tocadas, né? Que aprendam com os erros e acertos dos personagens, né? Em nome de Jesus, amém, né? Não venham, né, só se inspirar no que eu falo, né? Vocês têm que sempre estar com a Bíblia, é o nosso maior livro para se seguir, né? Mas sim, Deus capacita a gente a escrever livros cristãos para tocar em almas, né, e tudo mais, para trazer ainda mais as pessoas para ler a palavra dele, para conhecer ele e tudo mais. E então, né, a gente está aqui para isso, né? Somos usadas por Deus aí na escrita, mas o foco, claro, aqui primeiro é a Bíblia Sagrada, né? E vocês estarem com Deus, conversando com Deus. Ai, Deus, o que eu acho sobre o Natal e tudo mais, sabe? Como eu parei para conversar com o Senhor e creio que ainda podemos conversar muito mais, né? No momento a história vai ser assim, mas pode ser que lá para frente eu mude de ideia, eu mude a história, sabe? E aí eu vou comentando com vocês, ou eu, sei lá, deixo lá mesmo e depois faço outra história de um Natal que me encaixe mais no momento que eu estiver vivendo, entendeu? Só Deus sabe, gente. Mas é isso, no momento é isso, tô muito feliz. Essa história realmente surgiu rápido, aí já tá quase finalizando, né? Pra vocês estar bem no começo agora, mas já tem muitos capítulos que eu já escrevi, graças a Deus. E é isso. Qualquer coisa que se eu tiver mais novidade pra contar com vocês, estarei aqui aparecendo, ok? Espero que vocês gostem também das músicas que já coloquei lá no início dos capítulos. E é isso, é isso, é isso. Aí uma observação. Eu tenho, né, irmãs em Cristo, que eu considero que elas não enxergam, né? Então, elas conseguem ouvir os livros no Wattpad, né? Porque tem um aplicativo e tudo mais. Mas as imagens, elas falaram que não, o aplicativo não fala sobre as imagens. E eu gosto de botar algumas imagens, como vocês perceberam, nos meus capítulos. Então, para elas entenderem que tem uma imagem no capítulo e entenderem mais ou menos como é a imagem, eu sempre inicio narrando, explicando o que eu vejo, né, gente? Que às vezes eu posso até confundir algumas coisas, mas o que eu vejo, o que eu posso mostrar para elas, o que eu imagino nas imagens que eu tô vendo, para elas mais ou menos imaginarem também, sabe? Assim elas vão estar por dentro, assim como vocês leitores que já conseguem enxergar a imagem e tudo mais, elas também, né, têm o direito de imaginar um pouquinho aí. Então, às vezes pode ser que algumas pessoas se incomodem, né? Porque já não vai começar os capítulos já com a história sendo narrada, né? Vai começar eu explicando a imagem. Então, se você enxerga, ou sei lá, se você vê muito problema, então só pular essa narração que eu vou estar explicando sobre a imagem já pode começar o capítulo, ok? Só peço que vocês respeitem isso, porque, né, todos nós somos seres humanos, todos merecemos estar lendo os livros, né, ou ouvindo os livros. E então, acho muito importante isso. Desde que elas entraram na minha vida, eu comecei a fazer isso com meus livros. E glória a Deus por isso, né? Que Deus continue as usando também. Elas também são escritoras, tá bom? E é isso, gente. Só para deixar esse aviso que eu acho que é muito importante. E foi isso, pessoas. Muito obrigada quem ficou aqui. Perdão que o vídeo ficou longo, gente. Mas é o momento do lançamento do baile no Natal, hein? Quem aí quer ir para esse baile na Mansão Branca? Eu quero. Então vamos ler, vamos tentar imaginar que estamos lá junto com os personagens. Ok, vamos lá? Principalmente junto com o nosso maior autor da vida, Deus. Beijo de luz e tchau.
Feliz Natal! Ainda é 25 de dezembro. 2023.